Eu ainda não me acostumei ao barulho dos carrinhos metálicos atravessando o corredor, ao ranger das rodas desalinhadas e ao estalo dos catres, quando alguém se vira tentando encontrar um pouco de alívio no colchão duro. No começo da manhã, quando o ar ainda parece frio e fino, o cheiro de éter e pano úmido se mistura ao perfume discreto do sabão barato que usamos para lavar as mãos entre um curativo e outro. Eu aprendi a respirar nesse intervalo estreito. Inspirar a limpeza do sabão por um segundo, antes que o cheiro do sangue volte a tomar conta de tudo. Aqui, cada segundo é uma pequena ilha, e eu vivo saltando de uma para outra para não me afogar no que vem pelo meio. Trabalho na enfermaria principal da base, aquela que recebe a primeira leva dos feridos, e que, quando há um silêncio curto demais, nos deixa em alerta porque significa que algo maior está se aproximando. As macas chegam em sequência, como um trem vagaroso que nunca para por completo. O piso riscado, as paredes claras obedecendo a um padrão que diz mais sobre controle do que sobre conforto, e a luz que entra pelas janelas altas criando retângulos pálidos no chão. Tudo aqui aprendeu a sobreviver ao excesso. Eu ando de retângulo em retângulo, como se pisasse nos claros para não pisar no escuro, e vou conferindo pulsos, trocando gases, anotando o que dá para anotar, pedindo o que dá para pedir. E enquanto faço isso, uma pergunta se infiltra, delicada e cruel. E se o próximo for ele? James está lá fora, sob o comando de Mark. E há dias em que a distância entre a minha mão e o peito de um estranho ferido parece a distância exata entre mim e meu marido no campo. Quando alguém grita "chegou mais um", minha cabeça se ergue antes das minhas pernas, como se eu pudesse reconhecer a distância, a maneira como um corpo amado ocupa uma maca. Eu me pego procurando sinais irreais, uma dobra familiar na orelha, a arcada dos ombros, o ritmo da respiração. Não é assim que a realidade funciona, mas a mente insiste em inventar atalhos para o desespero. Aprendi a manter o rosto firme. Não porque eu seja feita de pedra, mas porque eu sei que a minha expressão é, para muitos, o primeiro remédio que chega antes da morfina. Quando um soldado me olha com a pupila dilatada pelo susto e pela dor, eu digo o nome dele devagar, repito as mesmas frases simples, fico ali por segundos a mais do que o protocolo mandaria. As mãos tremem menos quando alguém pronuncia o nosso nome com calma. Eu faço isso pelo estranho que sangra à minha frente, mas também faço por James, como se cada gesto compassado fosse um fio que eu lanço até onde ele estiver, segurando a alma dele por um canto. No fim do corredor, a sala de esterilização range. A água ferve. O vapor sobe e desenha miragens nos azulejos, como se o calor tentasse desfocar o mundo. Eu sempre tive medo do que não posso ver com nitidez. Por isso eu organizo minhas tarefas. Bandejas alinhadas, frascos em ordem, compressas contadas. Essa contabilidade minuciosa é a minha trincheira, a linha onde eu decido que o medo não tem lugar. Ele bate na borda, claro, o medo sempre encontra uma fresta maço, mas eu o impeço de entrar por inteiro. Olho para o relógio pendurado e conto os minutos até a troca de turno, e então decido que vou sobreviver, pelo menos, até às 10. 10 chega e eu renovo o pacto até o meio-dia. Assim, vou vencendo a jornada em pedaços que cabem no peito. Quando fecharam a porta atrás de mim no primeiro dia, eu ouvi um tipo de silêncio denso, desses que se insinuam antes de um trovão. A base é comandada por Mark, e há uma cadência no jeito como as ordens circulam que diz que alguém, do lado de fora desta ala, entende de ritmo e de peso. Isso me dá uma sensação estranha de segurança emprestada, como se a organização do mundo lá fora pudesse blindar, um pouco, o caos aqui dentro. Mas a verdade é que nenhum comando detém a aleatoriedade de um estilhaço. Sei disso toda vez que retiro uma lasca minúscula de metal da carne de um rapaz jovem demais para ter cicatrizes antigas. Pensei que acostumar seria uma traição. Que, se um dia eu passasse por um corredor manchado e não sentisse o aperto no estômago, isso significaria que perdi alguma coisa essencial. Descobri que não é assim. O corpo aprende a funcionar sob as condições que recebe, e a alma encontra pequenas frestas para respirar. A fresta, para mim, é quando escovo os cabelos de um ferido que não pode levantar a cabeça, e ele fecha os olhos por um instante, como se fosse um menino sendo preparado para a escola. É também quando alguém, ainda zonzo, agradece de um jeito torto, e eu reconheço naquele obrigado à humanidade que insistimos em salvar, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos, porém, em que os meus dedos pousam sobre um pulso, e aquilo que sinto é um sobressalto meu, não do paciente. É quando a ideia se repete, obsessiva. James pode entrar por aquela porta. Ele pode estar no próximo jipe, no próximo trem, na próxima correria de passos no corredor. A mente não cansa dessa ameaça,
Eu converso com ela como quem conversa com uma criança teimosa. Agora não. Depois a gente pensa nisso. E empurro a porta do pensamento mais adiante, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, vou abri-la de novo. Não há cura para esse medo, apenas manejo. Escrevo mentalmente cartas que nunca envio. Nas cartas descrevo o que posso dividir sem feri-lo. Digo que as manhãs são frias, que a sopa é quase sempre a mesma, que algumas flores teimam em nascer perto da cerca. Digo que tenho feito o melhor possível, que aprendi a trocar curativos no tempo certo, que minha letra nos prontuários melhorou. Evito as palavras que o fariam se ver em cada maca, como eu me vejo em cada rosto. Nas cartas eu termino com um volte para mim, que é mais uma oração do que uma frase. E quando a carta acaba dentro de mim, eu guardo o envelope invisível no bolso do avental, como se ele me lembrasse de por que eu continuo. Nem todo dia é uma avalanche. Às vezes o que chega é a fadiga, as pálpebras pesadas de quem ficou a noite inteira acordado, o cansaço que torna as pessoas mais silenciosas. Nesses dias eu caminho devagar, reponho os frascos, marco horários, reviso as etiquetas. E penso em James como em alguém que também, em algum lugar, está lidando com a rotina do perigoso. Talvez esteja lubrificando um mecanismo, contando munição, ajustando a bota. Esses detalhes me acalmam. Imaginar que a sobrevivência também mora nas pequenas manutenções. O amor, creio, se conserva assim, nos parafusos apertados com paciência. Eu sei que posso encontrá-lo. Sei, também, que posso perdê-lo sem aviso. Conviver com essas duas certezas opostas é como sustentar um pano estendido contra o vento. Minhas mãos ardem às vezes. Quando isso acontece, eu busco ancoragem em algo concreto. A temperatura da água, o peso de uma tesoura, a aspereza de uma gaze seca. Eu volto a ser instrumento, e o instrumento executa, com parcimônia, até que o coração encontre um compasso mais estável. Hoje, mais cedo, um rapaz com sardas me pediu que segurasse a mão dele. Ele tinha medo de dormir e não acordar. Segurei e disse que ficaria ao lado dele por um tempo, que os olhos poderiam descansar sem culpa. Ele dormiu, afinal, e eu fiquei ali ouvindo sua respiração regular, contando. Penso que a contagem foi na verdade para mim. Cada inspiração dele era uma chance de eu também respirar com menos dor. Percebi, de maneira quase vergonhosa, que aquela mão que eu segurava poderia ser a de James, e que essa troca é o nosso pacto silencioso. Enquanto eu cuido dos outros, alguém, em algum ponto, cuida dele. Quando o sol se desloca e o retângulo de luz muda de lugar no chão, eu sinto que venci mais uma etapa invisível. Às vezes, me pego olhando para a porta, esperando a sombra de Mark antes de uma atualização rotineira, um aviso, uma alteração nos protocolos. Reconheço que há algo no modo seguro como as palavras dele atravessam os corredores que me estabiliza. Não falo disso em voz alta, a base é um organismo vivo, e os sentimentos devem circular nele com a mesma prudência que o sangue no corpo ferido. Guardo essa observação como se guarda uma agulha fina, útil, mas perigosa se manuseada sem cuidado. No fim do turno, lavo as mãos mais uma vez, e deixo a água escorrer até a sensação de que posso tocá-las, sem que fiquem grudadas de memória. Olho-me no metal polido de uma bandeja, e vejo os olhos um pouco mais fundos do que no dia anterior. Ainda sei sorrir com gentileza. Isso me basta. Organizo o avental, reviso as anotações, confiro quem ficará sob observação mais estreita. Depois apago as luzes por setores, de modo que a noite entre na enfermaria como se pedisse licença. Sussurro um boa noite que ninguém precisa ouvir, mas que eu digo por mim. Atravesso o pátio breve entre os prédios e sinto a temperatura cair. Há um gosto de ferro no ar que não vem apenas do sangue, vem da expectativa de amanhã. Eu ponho a mão no bolso do avental e toco o envelope imaginário. Penso em James com seus passos firmes, e me prometo uma coisa simples. Amanhã, quando a primeira maca entrar, eu não vou procurar o rosto dele. Vou procurar o pulso, o ferimento, a prioridade. Vou fazer o que vim fazer. Ele merece essa força em mim. Eu mereço essa paz possível. Sei que a qualquer momento alguém pode chamar meu nome com urgência. Sei que a guerra não é generosa com quem ousa acreditar em promessas. Mas, de algum modo, entre o vapor da sala de esterilização e a curva do corredor, eu encontrei um modo de permanecer. Talvez seja isso que significa servir um propósito, continuar apesar da oscilação do mundo, sustentar uma pequena chama na ventania. Enquanto eu conseguir aquecer pelo menos um par de mãos com essa chama, o medo terá um lugar menor. E, se um dia James cruzar aquela porta ferido, vou estar pronta para recebê-lo como recebo todos com firmeza, com cuidado, com o amor calibrado para não tremer. Até lá, sigo. Amanhã recomeça cedo, e eu estarei aqui, na ilha do primeiro retângulo de luz. Quando trouxeram Mark de volta, o corredor não estava em alvoroço,
Foi um retorno discreto, com o tipo de pressa contida que anuncia que o ferimento é leve, mas o cansaço é vasto. Ele caminhava por conta própria, o ombro enrijecido e a manga rasgada na altura do bíceps, uma linha de sangue seco que parecia mais um lembrete do que um risco imediato. Dei 2 passos à frente por reflexo, pedindo espaço com a mão para observar a extensão do corte, e o reconheci não apenas pela postura firme, mas pelo modo como sua presença parecia alinhar os ruídos em volta. Era o comandante, sim, mas naquele instante era um paciente, e isso muda tudo. Conduziu até uma maca perto da janela, onde a luz é mais estável para examinar feridas superficiais. Pedi que tirasse a jaqueta com calma. Ele tentou disfarçar a dor com uma piada curta, dessas que se quebram antes do fim da frase. Sorri de volta com a mesma medida que uso para segurar o mundo no lugar, sem exagero, sem promessas. Lavei as mãos, alinhei as bandejas, respirei o cheiro do antisséptico como quem se ancora. Toquei o contorno do corte com a delicadeza de quem lê uma palavra difícil, e a pele respondeu com um arrepio involuntário. Nada profundo, confirmei. O tipo de ferida que cicatriza se for respeitada. Disse isso em voz baixa, mais para tranquilizar o corpo dele do que para cumprir um protocolo. Enquanto limpava a região com gaze, Mark ficou em silêncio, olhando a luz que desenhava um retângulo no chão. A quietude parecia um idioma completo entre nós. Perguntei sobre tontura, sobre dor irradiando, sobre qualquer sensação que denunciasse algo além do óbvio. Ele negou com a cabeça, e percebi uma fadiga que não vinha da pele, mas do peso de comandar homens e devolver respostas. Ofereci água. Ele aceitou como quem aceita uma trégua. Foi perto? Perguntei, mantendo a voz no campo neutro onde a curiosidade é apenas cuidado. Perto o suficiente para lembrar que não há rotina do lado de fora, respondeu, e a frase pousou entre nós com a sinceridade de quem não tem energia para decorar o susto. Anotei mentalmente o jeito como ele mede palavras, sem dramatizar, sem diminuir. Essa medida me acalma. Apliquei o antisséptico devagar, anunciei o ardor antes que ele viesse. Ele assentiu, o maxilar marcando uma linha breve de teimosia. Pode respirar fundo, sugeri. É só para eu acompanhar o tempo. Ele obedeceu, e por 2 ciclos de respiração eu vi um homem, não um posto. O ar entrou, saiu, e o corte pareceu menor, como se a dor também escutasse comandos gentis. Separei o material para a sutura curta. Perguntei se preferia que eu contasse quantos pontos seriam. Ele riu pouco, disse que confiava no meu julgamento. A confiança, quando chega sem anúncio, tem um efeito estranho em mim. Estica uma corda por dentro, ajusta a afinação. Trabalhei em silêncio, a agulha descrevendo trajetos firmes, o fio se acomodando como quem costura uma história que não quer se rasgar outra vez. Entre um ponto e outro, ele comentou sobre o turno naquela manhã, sobre o cuidado que a equipe vinha demonstrando com os recém-chegados, sobre a importância de manter os corredores calmos. As palavras dele iam até mim como a água vai a um leito, procurando a curva mais segura. Há um mundo inteiro que você governa, Louise, que eu não alcanço, disse, não como elogio, mas como reconhecimento. Pensei em James, no território dele onde eu também não alcanço. O mundo é feito de zonas de comando e zonas de confiança. Respondi que aqui dentro a hierarquia cede lugar à escuta e ao pulso, que quando alguém se senta nessa maca, o que conta são os sinais vitais e a palavra que se sustenta. Ele aceitou a ideia com um aceno. É bom ser apenas alguém que precisa de cuidado de vez em quando. Não precisei dizer que eu entendia. Terminei a sutura, limpei ao redor, cobri com uma gaze fina e uma atadura leve. Expliquei o que evitar, as horas ideais para trocar o curativo, como manter o braço em repouso, até o tecido começar a se reorganizar. Ele ouviu como quem recebe uma missão clara. Consigo seguir ordens simples, disse com um humor discreto. Aqui, todos conseguimos, respondi. Uma verdade pequena e eficiente. Ficamos alguns minutos sem falar, não por falta de assunto, mas porque o silêncio também é um cuidado. Quando ofereci chamorno, ele aceitou. Arrastei a cadeira para perto da janela, e ele ocupou o assento com a lentidão de quem permite que o corpo escolha a posição. O vapor subiu da caneca e desenhou linhas efêmeras, como se a conversa pudesse acontecer ali, sem comprometer nada. Ele perguntou como andavam os meninos da ala B, se o rapaz sardento do turno anterior tinha passado a noite sem febre. Respondi com detalhes suficientes para informar e leves o bastante para não pesar. Rotina salva. Depois, sem que um tema puxasse o outro, falamos do céu que, às vezes, se abre de maneira inesperada no fim da tarde. Da lembrança do cheiro do café em tempos de trégua. Das botas que, quando secam ao sol, guardam um calor bom por alguns minutos.
As coisas pequenas são as únicas que cabem quando o mundo está grande demais. Não tocamos na fronteira perigosa, nem em nomes que, para mim, são casa. James se manteve como um mapa que guardo dobrado no bolso do avental, sempre comigo, raramente aberto na frente de alguém. Mark não insistiu, e agradeci por dentro por essa delicadeza. Ele tinha perguntas, talvez, mas escolheu a contenção, o que, para mim, vale tanto quanto uma resposta correta. Quando ele tentou dobrar a manga de volta, ajudei, tomando cuidado para não atritar o curativo. Nossos dedos se tocaram por um instante. O tipo de contato que o ofício não evita, mas não procura. Senti a temperatura da pele dele, morna, estável. O suficiente para eu me lembrar de que pessoas em comando também queimam, também esfriam, também acham abrigo em procedimentos simples. Repeti as orientações, escrevi em um cartão o horário ideal para a primeira troca. A atenção com sinais de inflamação. Ele guardou o papel como quem guarda um mapa de retorno. Se doer de um jeito diferente, volte antes. Falei, a frase que digo a todos, do mesmo jeito, com a mesma seriedade. Volto, ele confirmou, e por um momento, o peso da resposta tomou uma cor estranha, como se o verbo pudesse significar mais coisas do que voltar à enfermaria. Deixei a cor passar, como se deixa passar um pássaro no campo de visão. Ele se levantou e testou o braço com prudência. Agradeceu, não com formalidade, mas com uma gratidão limpa que não pede continuidade. E ainda assim ficou. Talvez precisasse de mais alguns minutos de ar tranquilo antes de atravessar de novo a ponte ruidosa do lado de fora. Sentou no encosto da maca, e eu fiquei em pé, arrumando instrumentos, dando-lhe a sombra necessária para estar sem ser observado. Há uma amizade possível, que nasce nesses interstícios. Quando duas pessoas habitam o mesmo pedaço de tempo com dignidade e cuidado, sem que nada lhes seja exigido além disso. Ele comentou, quase em confidência, que o barulho distante dos veículos às vezes cola na nuca e demora a sair. Contei que, aqui dentro, há dias em que o som dos carrinhos metálicos se parece com chuva, e que é nesse truque que eu encontro descanso. Ele sorriu, e o sorriso foi breve, mas inteiro. É bom saber desses truques, disse. Eles mantêm as bordas no lugar. Falamos de livros que não terminamos, de cartas que não enviamos, de receitas que só funcionam em casas específicas. Ele descreveu uma lembrança da infância, uma rua inclinada onde aprendeu a frear a bicicleta com os pés no chão. E eu compartilhei a memória de um quintal onde as roupas no varal marcavam o ritmo das tardes. Ficamos, por alguns instantes, sendo apenas pessoas com imagens antigas que ainda seguram a estrutura por dentro. Quando a porta moveu um fio de ar, ambos voltamos naturalmente às posições. Ele ajeitou a jaqueta sobre o ombro, eu recolhi a bandeja, e o mundo retomou a compostura. Passo aqui no fim do dia para revisar o curativo, ofereci, mantendo o gesto no território profissional onde ele pertence. Agradeço, respondeu. Havia leveza na resposta, a leveza de quem reconhece que foi bem cuidado. Acompanhei-o até o corredor. O burburinho da base o recebeu como recebe o metal que volta à engrenagem. Antes de seguir, ele virou o rosto o suficiente para dizer: é bom quando a liderança pode descansar por 5 minutos sem parecer fraqueza. Descansar é o que mantém a força inteira, respondi, e essa foi a conversa mais importante que tivemos, embora coubesse em 2 frases. Voltei para a janela com um retângulo de luz no chão. O cheiro de antisséptico já não era áspero. Tinha a descrição de um ambiente que cumpriu sua função. Lavei as mãos e, ao esfregar os nós dos dedos, percebi que a pele lembrava o formato do fio, a tensão da sutura, a respiração pausada de quem estava do outro lado. A amizade, talvez, comece assim, no reconhecimento silencioso de que o outro cabe no intervalo exato entre uma ação e outra, sem invadir, sem faltar. Pensei em James com a força dos que se guardam no centro. A lembrança dele não doeu. Esteve presente como uma batida estável. Contei as gases, repus as bandejas, assinei uma ficha. Senti que, de algum modo, a conversa sem bordas afiadas com Mark havia organizado os ruídos internos. Não por aquilo que poderia ser, mas pelo que, naquele momento, decidimos que era. Uma boa conversa em um dia difícil, a sutura certa em uma pele fatigada, a água morna que devolve o fôlego, um começo de amizade que sabe o lugar que ocupa. Ao fim da tarde, quando o retângulo de luz se movia para a porta, marquei no cartão o horário da revisão e guardei no bolso. Havia tranquilidade suficiente para atravessar a noite com disciplina. Na base, tudo que dura começa pelos pequenos pactos, o de cuidar, o de ouvir, o de não ultrapassar a linha que protege o que é essencial. Foi assim que dei por encerrado aquele dia, com a certeza mansa,
de que entre a urgência e o comando, há um espaço onde duas pessoas podem se reconhecer sem pressa. E foi ali, exatamente ali, que nós estivemos. Depois do dia em que costurei o braço de Mark, a enfermaria pareceu mais silenciosa do que de costume, como se o ar tivesse aprendido um novo modo de pousar sobre as coisas. Não houve promessa alguma entre nós, não daquela espécie que se faz com palavras enfáticas, apenas o reconhecimento de que dois seres cansados dividiram um retângulo de luz e não o profanaram. Ainda assim, ao lavar as mãos na manhã seguinte, percebi uma pergunta insistente arranhando o fundo da minha garganta. Que tipo de esposa sou, se um momento simples ao lado de outro homem me tirou o sono? Não foi desejo que me visitou, foi alguma forma de bem-querer que nasce quando se cuida de alguém e se escuta sua respiração acalmar. Mas esses matizes não costumam interessar às regras do mundo. O mundo gosta de nomes curtos, certo e errado, sim e não. Eu enxago o sabão e olho minhas mãos sob a água, procurando nelas a resposta que me devolva ao eixo. James confiou em mim quando eu disse vou servir do lado de dentro, e nele eu confiei quando ele respondeu eu volto. O verbo voltar é uma casa, mas também é uma rua longa. Entre a casa e a rua, há os dias, e os dias às vezes dobram esquinas que não esperávamos. Passei a reorganizar a rotina com uma disciplina nova, aquela que a gente inventa quando precisa manter um pensamento do lado de fora. Alinhei bandejas, recontei compressas, revisitei protocolos. Quando Mark surgia à distância, com o passo que não chama atenção para si, as minhas mãos seguiam na mesma velocidade, como se o corpo soubesse que o que me salva é manter o compasso. Se ele acenava com um bom dia discreto, eu devolvia outro, e deixávamos que o corredor cuidasse do resto, cada um no seu território, sem invasões. Na hora do almoço, uma das meninas comentou que os pontos cicatrizavam bem, e eu assenti, satisfeita com a precisão da sutura. Era isso que eu podia reivindicar. Precisão. O resto era campo minado de imaginação. Senti, por dentro, um pudor antigo. O amor que tenho por James não é barulhento. É feito de coisas confiáveis. A caneca que ele escolhe sempre, a forma como confere 2 vezes a fivela do cinto, o hábito de endireitar os livros na prateleira. Eu me pauto por esse amor nos dias difíceis, como quem se guia por marcos na estrada, principalmente quando a estrada ameaça se curvar além do mapa. Foi nessa dobra que a notícia chegou. Transferência de batalhão. O mensageiro não trouxe trombetas, apenas um envelope oficial. O tipo de papel que deixa as mãos frias antes de a gente terminar de ler. Abri com cuidado, como se fosse possível preservar alguma coisa se o gesto fosse manso. As palavras eram claras. James seria deslocado para um setor distante, mais ao norte, onde o terreno pedia outras botas, e o horizonte era uma linha mais dura. Meus olhos percorreram o texto 2 vezes, e o coração foi se ajustando como quem veste um uniforme de inverno no meio da tarde. Pedi licença por alguns minutos e caminhei até o pátio pequeno entre os prédios. O céu estava limpo, desses que enganam. Sentei na borda baixa do canteiro de terra batida e deixei a respiração procurar um ritmo próprio. Não houve pranto. Havia um tipo de silêncio que, de tão inteiro, parecia proteger. Senti saudade do que ainda não tinha ido embora. A saudade é uma criatura adiantada. Chega primeiro, ocupa a cadeira, pede água, espera. Eu a deixei ali, educada e atenta, e voltei para dentro. Havia corpos para cuidar, havia nomes para repetir com calma. Dei um jeito de ser a pessoa que recebe James quando ele viesse assinar os papéis. Arrumei a mesa da pequena sala de registros, limpei 2 canecas, preparei água morna e perguntei à cozinheira se podia me ceder um pedaço de pão doce, desses que sobram no fim da manhã. Coisas simples, que contam a verdade sem discurso. Se íamos nos despedir, queria que ele sentisse que o mundo ainda tinha superfícies macias em algum lugar. Ele chegou ao entardecer, com os olhos cansados e a farda impregnada de poeira. Quando me viu, sorriu do jeito que sempre sorri quando não sabe por onde começar. Coloquei na frente dele a caneca de água, e ele encostou os dedos no calor como quem encosta a testa numa porta antiga. Recebi, ele disse, e o verbo caiu entre nós com o peso exato. Concordei com a cabeça. Eu sei. Os papéis sobre a mesa eram uma geografia triste. Ele os leu com atenção, assinou onde era preciso, perguntou detalhes que me pareceram um modo de adiar o depois. Não falamos de Mark. Não havia porquê. Não falamos do que poderíamos ter falado se o tempo tivesse sido outro. Falamos do que sustentava. Leva meias a mais, eu disse. E ele riu. Você e suas meias. A umidade engole o calcanhar. Insisti. E ele levantou as mãos, rendido. Falei do cuidado com o cantil, da importância de parar para respirar quando o coração começar a bater como metal batido. Ele me olhava com carinho,
como quem assiste a um ritual conhecido que não perde a graça. Quando o corredor lá fora ficou mais quieto, fomos até o pátio. A luz caía lenta, o suficiente para desenhar sombras longas. Caminhamos juntos sem pressa, lado a lado, e senti a equiparação do nosso passo. James descreveu o terreno para onde ia, com poucas palavras. Disse que no mapa parecia um desenho de criança, linhas, curvas, um pontinho que significava uma construção velha, mas que na vida real tudo tinha textura e cheiro. Falou de um companheiro de batalhão que tinha uma risada escura e que improvisava canções que não combinavam com a guerra, e por isso funcionavam. Eu contei que aqui, o carrinho de metal da ala C tinha parado de ranger, e que isso me deu uma alegria desproporcional. Ele disse que gostava quando eu via importância onde os outros viam detalhe. Eu disse que o mundo se sustenta nos detalhes. Paramos perto da cerca. Eu podia ouvir, ao longe, o som de motores, e imaginei que era o futuro aquecendo. Ele segurou minha mão com delicadeza, como quem segura algo que reconhece de olhos fechados. Eu volto para você, ele falou, sem brio, sem pose. A promessa foi um tecido fino, mas resistente. Eu estarei aqui, respondi, e soube que essa frase era mais do que um endereço. Era um compromisso de permanecer dentro de mim, inteira, enquanto o tempo passasse por cima das coisas. Falamos de cartas. Combinamos um código simples com palavras que pudessem driblar sensor e destino. Se eu escrevesse "o jardim está silencioso", significava que as noites eram calmas. Se ele escrevesse "as botas secaram ao sol", significava que havia um pouco de trégua na semana. Nos prometemos honestidade sem crueldade, contar o que importa, omitir o que só serviria para moer o coração do outro. Ele me pediu, olhando nos meus olhos, que eu me alimentasse bem, que eu dormisse quando desse, que eu dissesse não ao que eu não pudesse fazer. Eu pedi que ele cuidasse dos pés, que não se afastasse do grupo, que não fosse sozinho onde a visão não alcançasse. Na volta para dentro, a sala de curativos tinha cheiro de linho limpo. Sentei James na maca de sempre, não porque ele precisasse de cuidado, mas porque era nosso modo de nos olhar no rosto sob uma luz conhecida. Ajeitei o colarinho da farda, endireitei a costura do ombro, como quem garante que o mundo começa alinhado nas bordas antes de alguém atravessá-lo. Ele me observava com um carinho que não me deixava dúvida. Você sabe que eu sou seu, ele disse, baixo. Eu respondi que saber é diferente de possuir, e que a guerra tinha me ensinado a substituir as posses por presenças. Esteja comigo mesmo quando não estiver, pedi, e ele assentiu. O toque final foi um envelope que eu já tinha preparado. Dentro, 3 papéis pequenos. No primeiro, uma lista de coisas para lembrar quando a cabeça estiver barulhenta. No segundo, um desenho mal feito do pátio visto da janela da enfermaria. No terceiro, uma frase. Se o medo vier, passe um café imaginário e sente com ele. Ele riu, reconhecendo a minha mania de transformar princípios em instruções. Guardou no bolso interior, aquele mais próximo do coração. Assim eu te trago aqui, falou, batendo de leve na farda. A despedida não foi grandiosa. Não se abraçam tempestades no meio do pátio. Nos abraçamos nós, 2 corpos que conhecem a medida um do outro. Encostei o rosto no espaço entre o pescoço e o ombro dele. Aquele abrigo que só existe quando os músculos relaxam. Por um momento, não houve base, não houve enfermeira, não houve soldado. Houve casa. Quando nos afastamos, o mundo voltou ao foco, obediente e severo. Ele percorreu meu rosto com os olhos como quem decora um mapa para atravessar a noite. Acompanhei-o até o limite do corredor. O barulho dos passos dele se misturou aos outros barulhos, e ainda assim, eu soube distingui-lo. Há coisas que o amor aprende e não desaprende mais. Fiquei ali, vendo a farda se perder na curva e respirei fundo. Meu coração, leal, tentou correr atrás, eu pedi que ficasse. Trabalha comigo, disse a ele. Temos muita gente para cuidar. Voltei para a enfermaria. O retângulo de luz ainda estava no chão, mas menor. Quase um aviso de que já era hora de acender outras lâmpadas. Na noite que seguiu, a pergunta sobre ser boa esposa voltou, como volta um hábito quando a casa está silenciosa. Sentei na pequena mesa do dormitório, o avental pendurado no encosto da cadeira, e deixei a questão me olhar de frente. Não me defendi com argumentos. Em vez disso, inventariei os meus gestos. Os que tive com James naquele fim de tarde, os que tive com Mark na manhã anterior, os que tenho todos os dias com desconhecidos, que depositam em mim uma esperança pontual. Havia delicadeza e havia limites. Havia verdade. Se a bondade de uma esposa se mede, talvez seja no cuidado com que sustenta a linha que protege o que ama. Eu sustentei. E quando a linha tremeu, eu apoiei com as 2 mãos. Escrevi a primeira carta naquela madrugada. Comecei com coisas miúdas.
Hoje o carrinho da ala C voltou a ranger, mas ninguém se incomodou. Falei da sopa mais salgada, da nova enfermeira que chegou com uma trança que derruba grampos durante o plantão, do jeito como a lua, por alguns minutos, parecia uma tábua de madeira apoiada no céu. No final, usei o código. O jardim está silencioso. Assinei com meu nome como assino quando quero que ele me veja por inteiro, sem sobras. Beijei o papel, não por superstição, mas por contato. Dobrei-o com cuidado e guardei no envelope branco, aquele que aprendi a reconhecer no escuro. Perto do amanhecer, ouvi passos conhecidos no corredor. Mark parou na porta, não para entrar, mas para avisar que uma leva viria ao nascer do sol. A voz dele estava cansada, porém estável. Agradeci com um aceno. Ele olhou para mim como quem pergunta se está tudo em ordem sem usar palavras, e eu respondi do mesmo modo. Não havia espaço para confidências. Havia trabalho. E o trabalho, às vezes, é a nossa forma mais honesta de amar os que estão longe e de respeitar os que estão perto. Quando o dia abriu, uma friagem fina escorreu pelo chão. Coloquei o avental, prendi o cabelo, passei as mãos nas mesas como quem tateia um barco antes de soltar as cordas. A primeira maca entrou e eu não procurei o rosto de James. Procurei o pulso, o ferimento, a oração que não treme. Enquanto preparava a bandeja, ouvi dentro de mim a promessa dele. Eu volto para você. Respondi como quem responde a um chamado antigo. Eu estarei aqui. A base respirou. Eu respirei com ela. Nos dias que se seguiram à sua partida, aprendi a reconhecer os horários em que a saudade fala mais alto. No fim da tarde, quando o retângulo de luz alcança a porta. No instante em que a água da esterilização começa a ferver. No momento exato em que a caneta encosta no papel para registrar o nome de alguém. Em cada um desses pontos, eu assento a mão e digo ao coração que não correu junto. Fica, o terreno é escorregadio. Ele obedece, aos poucos. E obedecendo, me devolve a chance de ser a mulher que prometi ser. A que suporta, a que cuida, a que não cede ao atalho. Se às vezes a lembrança de Mark encosta de leve nos meus pensamentos, eu a trato com a mesma disciplina com que troco um curativo. Retiro o excesso, mantenho o que protege, cubro com gaze limpa e sigo. Não por frieza, mas por respeito. Ele conhece a medida desse respeito. Trouxe-o no corpo quando sentou sob a janela, trouxe-o na forma como guardou o cartão com as instruções. Há, entre nós, uma amizade em voz baixa. E a voz baixa é a única aceitável. Quando aquilo que amamos tem um nome, e veste farda longe de nós. Escrevi a segunda carta quando recebi a dele. Ele usou o nosso código. As botas secaram ao sol, e por trás das palavras, eu li alívio, eu li gente viva, eu li uma risada escura improvisando canções. Respondi contando que o jardim seguia silencioso, mas que às vezes um pássaro teimoso furava a madrugada com um canto breve, como quem prova que o mundo ainda sabe produzir beleza sem pedir licença. Disse que me alimentava bem, não para cumprir ordem, mas para ter força na hora certa. Disse que, se o medo viesse, eu faria café imaginário e o convidaria a sentar, e ficaríamos os dois olhando o vapor subir até que ele perdesse interesse. Na terceira madrugada de plantão depois da despedida, um rapaz muito jovem pediu para que eu dissesse a ele algo que guardasse para sempre. Eu parei, com a mão no vidro do remédio, e pensei em James dobrando o envelope perto do coração. Disse ao rapaz: "As coisas pequenas salvam." Ele sorriu, e eu entendi que tinha dito a frase que precisava dizer. Talvez fosse isso que eu precisava me repetir também. As coisas pequenas salvam. O papel branco, o retângulo de luz, a mão aquecida na caneca, as meias extras, a tessitura exata de uma promessa curta. Voltei ao dormitório depois do amanhecer e me deixei cair na cama estreita sem desmanchar o coque. Antes de fechar os olhos, imaginei a estrada que levava James para longe, a poeira levantando, a curva onde ele olharia para trás sem olhar. Vi os dedos dele tocar o bolso interno, onde meus papéis dormiam. Senti uma paz dura, dessas que não cedam, mas sustentam. Se o amor é uma casa, aprendi que ele também é uma ponte. E entre a casa e a ponte, mora a mulher que eu insisto em ser, a que segura a linha, a que sabe onde não deve cruzar, a que permanece. Acordei com o barulho dos carrinhos. O mundo não tinha mudado. Eu, só um pouco. Mais exata, talvez. Mais consciente do tamanho do que carrego e do tamanho do que devo deixar passar. Vesti o avental, prendi o cabelo, lavei as mãos. Encontrei na pia uma flor minúscula que alguém deixou. Talvez uma das meninas, talvez ninguém. Coloquei a flor no bolso e fui abrir a janela. O retângulo de luz desenhou no chão uma promessa diária. E eu acreditei nela o bastante para recomeçar. Eu não soube de imediato. A verdade raramente entra pela porta da frente.
Ela costuma escorregar por frestas, com passos cautelosos, até se sentar diante de nós e pedir que a encaremos. Foi numa tarde morna, quando a água da esterilização começou a ferver mais cedo do que o habitual, que ouvi duas palavras soltas no corredor, ditas baixo demais para serem oficiais e claras demais para serem boato. Solicitação direta. O papel que andava no bolso de alguém, a meia frase que caiu da boca de outro. Tudo se juntou como contas de um mesmo colar. A transferência de James não foi sorte cega da máquina. Teve mão. Teve nome. Teve vontade. Passei as horas seguintes com a delicadeza de quem carrega um frasco de vidro dentro do peito. A cada curativo, a cada pulso conferido, a pergunta rebatia nas costelas. Por quê? E logo em seguida outra mais funda. Por que eu? A noite caiu com a luz vagarosa dos dias em que a base suspira pesadamente. Quando ficou impossível ignorar, fui até a sala pequena onde guardamos os materiais de registro. A janela, sempre precisa, desenhava seu retângulo no chão. Ali, sob a precisão da geometria, decidi que perguntaria. Mark estava de pé, perto do mapa que vive na parede do escritório. A sala cheirava a papel e poeira limpa. Ele ergueu o olhar com aquele cansaço que reconheço, o cansaço de quem dorme com a cabeça acesa. Pedi para falar em particular. Não era um pedido de enfermeira ao comandante. Era de pessoa para pessoa. Ele assentiu e fechou a porta. O silêncio que se seguiu não foi hostil, mas tinha bordas firmes. Eu as respeitei e entrei. Quero saber se a transferência de James teve o seu aval além do habitual. Falei, sem levantar a voz, colocando cada palavra no lugar que lhe cabia, como quem alinha pinças numa bandeja. O rosto dele não se contraiu, mas o ar no meio da sala mudou de densidade. Ele tinha duas saídas: recuar para a neblina da burocracia ou atravessar o campo aberto da verdade. Quando respondeu, escolheu o campo aberto. Teve. A palavra caiu como metal no chão. Houve vagas, havia necessidade tática, e houve a minha decisão. Ele respirou antes do resto. Eu quis afastá-lo daqui. Não tentei socorrer a frase com interpretação. Deixei que ela me atingisse inteira como merecia. O primeiro sentimento não foi raiva. Foi vergonha, não por mim, mas pela fragilidade do tecido que sustenta a confiança. Um fio puxado, e tudo ameaça desmanchar. Por quê? Perguntei, agora sim com a voz mais áspera do que teria gostado. Ele não desviou, porque percebi que a sua presença perto dele sustentava um mundo ao qual eu não tinha acesso, e ao mesmo tempo notei que a sua presença perto de mim organizava o meu. Havia honestidade e havia culpa. Havia também um erro claro como a luz do meio-dia. Você usou o que tem para mover o que é meu? Respondi, e a frase me doeu nos dentes. Há uma diferença entre comandar e apropriar. Você sabe. Ele fechou os olhos por um segundo, um gesto raro em quem governa o ruído. Sei, admitiu. E, se você quiser, eu desfaço. A oferta soou como água num copo trincado. Desfazer no papel não reverte o caminho que já começou dentro das pessoas. O trem parte mais cedo do que os carimbos. Não chorei. Não por força, mas por respeito à gravidade do que havia acontecido. Caminhei até a janela, para que o retângulo de luz me lembrasse da parte de mim, que é preciso, mesmo quando o coração quer se espalhar. Você mexeu em algo sagrado, disse, olhando o pó dourado no ar. Não porque seja intocável, mas porque exige consentimento dos dois lados. Ele soltou o ar pela boca, um ar antigo, desses que carregam meses dentro. Eu sei, repetiu. E a repetição foi menos defesa e mais penitência. Quando tomei a decisão, vestia com todas as justificativas do cargo. Mas a justificativa certa não apaga a motivação errada. Fiquei em silêncio, porque o silêncio às vezes é o único instrumento que não mente. O barulho leve do corredor parecia distante, como se a sala fosse uma ilha. Eu sinto raiva de você, admite, finalmente. E sinto raiva de mim por desejar sua companhia mesmo quando James está aqui. Agora que ele está longe, o desejo não muda de cor, apenas perde o travão. Isso me apavora. Dizer a verdade me colocou no centro de mim. A culpa tentou levantar, mas sentou de novo quando percebeu que eu não estava disposta a negociar com subterfúgios. Não vou trair o que sou, acrescentei, e a frase me trouxe ar. Ele assentiu devagar. Não vim pedir que você traia nada, respondeu. Vim me responsabilizar. Se eu pudesse refazer, não teria mexido nas peças. Esperaria pelo tempo. O tempo costuma separar com mais justiça o que é desejo do que é destino. A frase tinha uma lucidez que não me oferecia conforto, nem deveria. Há algo que você pode fazer agora, eu disse,
voltando-me por completo. Garantir, com a mesma força que usou para afastar, a segurança da rota para onde o mandou, e ficar longe de qualquer decisão que toque meu nome ou o dele sem que eu saiba antes. Ele não hesitou. Considera feito. Eu segurei o olhar. Promessas, aqui, precisam de rastro. Terão, garantiu. A garantia, dessa vez, tinha a secura burocrática, que, por paradoxal que pareça, me consolou. Saí da sala com as pernas firmes e as mãos frias. Na enfermaria, alinhei bandejas, repus gases, registrei temperaturas. O mundo exige continuidade mesmo quando por dentro tudo quer parar. Enquanto amarrava a máscara, o turbilhão veio inteiro. Indignação pelo abuso do poder, alívio culposo pela brecha que se abria, medo do que a brecha poderia engolir, saudade afiada de James, curiosidade triste por descobrir quem Mark era quando não vestia o ferro das ordens. Eu acolhi cada coisa como acolho um paciente novo. Nomeei, observei sinais, estabeleci prioridades. Primeiro, conter a hemorragia do ressentimento. Depois, higienizar a culpa para que ela não infeccione as escolhas. Por último, suturar com pontos firmes a linha do que é princípio. À noite escrevi para James, não sobre o que descobri, não daquele jeito. Contei que a base atravessava dias de arrumação, que o corredor aprendia um silêncio novo, que o retângulo de luz parecia menor desde que ele partiu. Repeti o nosso código. O jardim segue silencioso. Acrescentei. As mãos estão firmes. Queria que ele sentisse a minha inteireza sem que eu pendurasse sobre ele um peso que não é seu. A verdade que eu devia a ele era dos meus atos, não a descarga das minhas tempestades. No dia seguinte, Mark apareceu para a troca de curativo programada. A ferida cicatrizava bem. O clima entre nós não. Mantive o território clínico intacto, a distância justa, as instruções objetivas. Ele agradeceu com sobriedade. Ao sair, parou na porta. Você não me deve convivência, Louise, disse, medindo as sílabas. Eu devo a você recato. Havia em mim uma parte que quis responder obrigada, e outra que quis dizer é o mínimo. Não disse nada. O silêncio, mais uma vez, era a medida certa. O tempo, porém, tem seus próprios métodos. Na semana que se seguiu, chegaram casos difíceis. Faltou sangue de um tipo raro, sobrou febre em leitos contíguos, e a equipe ficou no fio. Mark esteve presente no que cabia ao comando. Suprimentos, rotas, prioridades. Eu estive presente no que me cabia. Pele, dor, nomes. Em 2 momentos inevitáveis, nossos olhos se encontraram por cima de uma decisão prática. A redistribuição de macas, o redirecionamento de pessoal, e a engrenagem funcionou, limpa, sem ranger. Uma parte de mim reconheceu que a eficiência compartilhada é um tipo de intimidade que não pede licença para existir. Outra parte, a guardiã, ergueu a mão por dentro. Limite. Numa madrugada, sentei no degrau do depósito para respirar. O ar tinha cheiro de pano úmido, e a lua parecia mais baixa. Ele apareceu no corredor com passos leves e hesitou a 2 metros de mim, como quem pede permissão com o corpo. Posso? Fez um gesto em direção ao degrau ao lado. Pode, respondi, e a palavra passou pelo crivo da minha consciência antes de sair. Ficamos ali, não como antes, mas também não como estranhos. Ele falou do mapa de suprimentos com a isenção de um relatório. Eu falei das febres que recuam devagar, como marés teimosas. A conversa foi uma ponte estreita, sem mão dupla para sentimentos. Ao fim, ele ficou de pé, disse boa noite, com um acento que escolheu a humildade, e se foi. Eu permaneci mais alguns minutos, vigiando as próprias fronteiras. Demorou mais um dia até que a raiva diminuísse de cor. Não desapareceu. Mudou de lugar. Deixou de ocupar a sala central, e passou a um cômodo lateral, com porta e janela. Posso visitá-la quando preciso me lembrar do que não devo permitir. Posso trancá-la quando preciso trabalhar sem tremer. E, nesse arranjo, apareceu um espaço estreito onde coube um sentimento que me surpreendeu. Esperança não de romance, mas de correção. Esperança de que, tendo se visto errado diante de mim, Mark se veja certo diante do que governa. Quem comanda não pode se dar ao luxo de confundir o que quer com o que deve. Se ele aprender isso de verdade, o erro que me feriu pode render segurança a muitos. Quanto a mim, aceitei uma verdade incômoda. Eu também quis mais contato com ele. Não por falta de amor a James, mas por excesso de sede em um deserto de conversas francas. Mark, naquele retângulo de luz, àquela altura, foi um poço inesperado. A culpa tentou me arrastar para dentro dela, como areia movediça. Eu finquei estacas, lembranças do abraço com James no pátio, as cartas com códigos ternos, a disciplina que me mantém inteira quando o coração quer se distrair. Não vou apagar a sede, vou guiá-la. Posso dividir o turno, posso dividir o fardo,
Posso dividir a mesa de mapas. Não posso dividir o que prometi guardar inteiro. Escrevi essas linhas para mim em um papel sem destinatário. Não confundir proximidade com permissão. Não confundir cuidado com convite. Não confundir admiração com destino. Dobradas no bolso do avental, elas me acompanharam nos corredores. Um lembrete macio que não morde, mas segura. Quando a cabeça cansava e a imaginação queria abrir janelas demais, eu tocava o papel. A textura de algo que eu mesma escrevi me devolvia ao corpo. No fim de uma semana longa, recebi uma carta de James. As botas secaram ao sol, escreveu. E, logo abaixo, pensei no café imaginário hoje. Ri sozinha, um riso que lavou as paredes internas. Contei a ele, na resposta, sobre uma enfermeira nova que canta baixinho enquanto dispõe as bandejas, sobre um soldado que aprendeu a dormir quando alguém conta até 30, sobre como o retângulo de luz agora chega um pouco mais cedo pela manhã. O jardim está silencioso, repeti, e acrescentei, as linhas estão firmes. Devolvi a caneta ao bolso e caminhei até a janela. A base respirava em sua cadência habitual. Não havia solução perfeita. Não havia castigo exemplar para o que foi feito. Não havia absolvição pronta para o que eu sentia. Havia, porém, uma posição possível, e era nela que eu ficaria. Olhos abertos, mãos firmes, palavras limpas, limites visíveis. Se a proximidade com Mark viesse, viria pelo canal estreito do trabalho e do respeito. Se o coração teimasse em desenhar outras rotas, eu o chamaria de volta com paciência e firmeza, como se chama um soldado distraído que se afastou da coluna. Ele saberia o caminho de retorno. Eu já havia traçado o mapa. Antes de apagar as luzes por setores, como faço todo dia, deixei a porta da minha consciência entreaberta para um último pensamento. Há feridas que cicatrizam por baixo primeiro. A borda ainda incomoda, puxa, coça, mas por dentro, o tecido se recompõe. Talvez seja isso que esteja acontecendo comigo. O fio está posto, os pontos foram dados, a gaze está limpa. Agora é vigiar sinais de inflamação e, sobretudo, não arrancar o curativo antes da hora. Amanhã, quando a primeira maca entrar, eu estarei na mesma posição de sempre. E ainda que as placas do meu mundo tenham se movido, a ilha onde eu fico em pé continua firme. O retângulo de luz no chão. É ali que escolho permanecer. Não foi um clarão nem um desmaio do mundo. Foi um som contínuo, como água caindo dentro de uma caverna, até que, de tanto insistir, o gotejar virou rio. Eu resisti como pude. Refiz rotinas, ergui muros de horários, mexi na posição das bandejas, como quem reorganiza o destino com as próprias mãos. Mas há coisas que não se deixam dobrar. A presença de Mark passou a habitar meus corredores internos com a mesma naturalidade exata com que seu passo atravessa a base, discreto, firme, inevitável. Por algum tempo a disciplina venceu. Eu cravava o olhar nos prontuários, pronunciava orientações com a precisão de quem segura um copo cheio, respeitava os pequenos rituais que me mantinham dentro da linha. Até que a linha começou a tremer num ponto específico do dia, quando a tarde se inclinava e o retângulo de luz deslizava pelo chão, encostando-se à parede onde marcamos as trocas de curativo. Era ali que o pensamento, cansado de obedecer, pedia trégua. E quando pedia, eu não tinha mais forças para negar. Aconteceu sem espetáculo. Mark entrou na enfermaria ao fim de um dia que exigira tudo de todos. O ar tinha cheiro de metal morno e pele limpa. Ele trouxe, com uma mão, uma caixa de suprimentos que faltava desde cedo, e com a outra, uma pergunta simples. Você comeu? Eu não lembrava. Ele deixou a caixa sobre a mesa e observou meu silêncio como quem afere uma febre que não está no termômetro. Venha comigo, disse, sem autoridade. Era um convite. Eu aceitei. E foi a primeira vez em que soube, antes mesmo de cruzar a porta, que estava atravessando mais do que um corredor. A sala onde ele me levou era pequena, anexa ao escritório. Havia ali uma mesa de madeira, um lampião de chama constante e 2 canecas. Ele tirou de uma marmita um pão cortado ao meio e um caldo ainda quente. Não falou do dia nem de dor, falou do básico. Sente-se. Sentei, obedecendo à necessidade mais elementar que senti em semanas. Quando meus dedos encontraram o calor da caneca, pensei em James com a dureza, com que se pensa no que é sagrado no meio de um campo aberto. O pensamento doeu, e ainda assim, não me impediu de levar o caldo à boca. A fome é um animal prático. Comemos em silêncio, o tipo de silêncio que não pesa, que escora. Aos poucos, a respiração encontrou um compasso menos urgente. Mark falou da lista de mantimentos que checaria à noite. Eu falei de um protocolo ajustado na ala C. A vida se oferecia nos detalhes que sempre nos salvaram. Até que ele disse meu nome do jeito que ninguém diz. Não como quem chama, mas como quem reconhece. Louise. Foi um gesto de nomeação. E eu senti que o chão se reorganizava sob os meus pés.
Eu errei com você, ele começou, ainda sustentando meu nome no ar. E não vou discutir essa verdade. Engole seco. O pedido de perdão não foi um pedido ao romance, foi um ajuste de eixo. Eu também errei comigo, respondi, surpreendendo a mim mesma com honestidade. Porque cuidei do que sinto como quem esconde um ferimento. Cobri e esperei que o corpo resolvesse sozinho. Ele assentiu, e um entendimento sem floreio se instalou entre nós. Não houve então uma confissão arrebatada. Houve sim, o gesto mínimo que muda tudo. Ele aproximou a mão da minha. Lentamente, deixando espaço para que eu recuasse. Não recuei. Quando nossos dedos se tocaram, não houve descarga nem vertigem. Houve descanso. Era como se duas partes da mesma ferramenta, separadas por cautela, finalmente encaixassem. O silêncio que se seguiu foi inteiro. Ele via a extensão do que estava escolhendo. A quebra da promessa, o rosto de James carregado de ausência, a ferida que eu mesma faria do lado de lá do mapa. E ainda assim, sob todas as camadas de culpa, havia um núcleo de certeza que não cedia. Eu sei o que isto significa, murmurei, mais para mim do que para ele. Não é falta de entendimento, é excesso de verdade. Mark fechou os olhos por um instante, não de alívio, mas de respeito. Não vou pedir nada que você não me dê por vontade inteira, disse, medindo cada sílaba. Não porque eu mereça, mas porque só assim tem sentido. Eu assenti, e naquele assentir, rompi com a arquitetura do que vinha sido minha vida até aqui. Foi o ponto sem retorno, e foi calmo. Não nos beijamos como salvadores de um ao outro. Não havia salvação possível naquela sala. Havia um acordo sem assinatura, permitir a proximidade sem disfarces, reconhecer o desejo que já não cabia nas frestas, aceitar o preço. Quando a chama do lampião oscilou, nos aproximamos um pouco mais. Ele tocou meu rosto como quem toca numa borda de tecido fino, e eu deixei. Não foi rápido nem urgente, foi inevitável. O corpo, até então convocado apenas para o turno, encontrou um gesto de abrigo que fazia meses me faltava. E no mesmo instante, a culpa acendeu sua lâmina fria e a passou, sem piedade, no lugar onde guardo as promessas. Voltei à enfermaria com o rosto composto e as mãos lavadas. Nada do lado de fora denunciava a revolução íntima. A bandeja pesava o mesmo. A luz caía no mesmo ângulo. Os nomes dos pacientes tinham a mesma urgência. E, no entanto, a cada curativo, eu ouvia por baixo um som novo. A madeira trabalhando por dentro, como quando uma casa antiga se ajusta à mudança de temperatura. Era minha estrutura se reacomodando a um fato, que eu não poderia desfazer com disciplina. Na madrugada, a paz que costuma desembarcar depois da última verificação não veio. Fiquei sentada ao lado de um rapaz febril, contando a respiração dele até 30, repetindo o ritual que sempre me acalma. A febre desceu. A minha não. Quando enfim deitei, não procurei dormir. Procurei fitar a escuridão com honestidade. O que eu fiz não encontra justificativa que me permita dormir como antes. E ainda assim, não é um acidente narrativo que posso apagar com arrependimento imediato. Chamei pelo nome o que me moveu. Sede de companhia real, reconhecimento de uma linguagem comum, desejo de pele que confessa exaustão sem humilhação. O casamento é aliança, eu a rompi. A consciência é juíza, eu me entreguei sem apelação. O coração é animal, eu o deixei beber. Escrevi para James no dia seguinte. Não confessei. Não por covardia simples, mas por entender que a verdade, dita sem chance de reparo, e sem possibilidade de retorno imediato, produziria ruína estéril. Usei nosso código. O jardim está silencioso. Acrescentei. Tenho trabalhado mais do que devia. Era uma meia-luz medrosa, e eu soube. Lacrei o envelope com as mãos que na véspera, seguramos o rosto de outro homem. A contradição latejou. Dei a carta ao correio com a delicadeza de quem depõe uma flor no lugar onde não cabe perdão. Mark, do lado dele, mudou de postura sem alarde. Não mais decisões que tocassem meu mundo sem a minha ciência. Não mais convites velados que me cercassem por trás. A proximidade, agora assumida, nasceu como deveria ter nascido, no terreno limpo do consentimento. Encontrávamo-nos em intervalos precisos, em salas onde o ar podia existir sem testemunhas. Não eram encontros de euforia, eram de descanso. Falávamos pouco. O corpo, cansado da guerra, agradecia o gesto mais simples, ser acolhido. Havia ternura e havia, constante, a sombra do que traí. Eu a mantinha presente, como quem mantém o inimigo no campo de visão, para não ser surpreendido por ele. No terceiro encontro, pedi a Mark aquilo que talvez tenha sido o meu último resquício de justiça. Se um dia eu disser basta, será basta.
sem cena, sem culpa, sem gesto para me puxar de volta. Ele concordou, e o concordar teve a gravidade que eu precisava. Eu queria uma porta. Mesmo que nunca a usasse, precisava saber que ela existia. Trabalhar tornou-se, paradoxalmente, mais claro. Duas linhas corriam em paralelo em mim, a da enfermeira que executa com retidão e a da mulher que escolheu a ruptura. Não se cruzavam nos corredores. Eu as vigiava como se vigia trilhos de trem. Onde uma ganhava velocidade, eu reduzia a outra. Onde o coração exigia atenção, eu oferecia tarefa. E assim fui sustentando o arranjo impossível, pedaço por pedaço, até que a própria impossibilidade se acostumou a mim. À noite, quando a base adormece com um olho aberto, eu encosto a testa no vidro da janela e converso com a minha culpa como se conversa com um animal ferido que a gente insiste em alimentar. Não vá embora, digo a ela, mas não morde. Ela me obedece por alguns minutos. Depois me lembra do voto diante de uma mesa, de dois nomes que se prometeram teto, de uma frase curta que eu transformei em continente. Eu estarei aqui. Estou mês, mas não inteira, não só aqui. E reconhecer isso sem delírio me conserva humana, ainda que me condene. Pensei em revelar tudo a James com a impaciência dos que desejam dor rápida para encerrar um processo, mas não há processo encerrado numa guerra. Tudo que se corta sangra em outro lugar. Eu não teria como ofertar a ele a reparação mínima. O abraço, o olhar, a conversa longa. A distância transforma a confissão em granada. Guardei a granada. E, ao fazê-lo, aceitei outro crime, o de prolongar uma mentira útil. Pior do que trair é aprender a mentir com naturalidade. Eu vigio minha voz para não a educar demais na arte da omissão. O que sinto por Mark não é maior do que tudo por ser grandioso, é maior por ser constante. Não me arrebata, me alinha. A forma como ele segura meu pulso com a exatidão de quem mede a própria febre, o cuidado com que fecha a porta fazendo o mínimo de som, o respeito com que devolve meu nome à minha boca quando eu o perco. São detalhes, sim. São também martelos que batem no mesmo ponto até que a madeira ceda. Cedeu. Há dias em que imagino a volta de James como um clarim que irá desfazer, num único sopro, o arranjo inteiro. Nesses dias, sento e escrevo futuros possíveis e seus preços. O futuro em que confesso e perco. O futuro em que escondo e me perco. O futuro em que rompo com Mark e carrego o osso da saudade na bolsa. O futuro em que rompo com James e carrego o osso da culpa no bolso. Em todos há perda. Em todos, há algum tipo de desonra. A única honra que ainda me resta, percebo, é a de não me iludir. Sigo com a lucidez como quem segue com uma vela num túnel. A chama não ilumina tudo, mas impede que eu bata a testa na parede na primeira curva. Seja como for, não pretendo dourar a própria queda. Fiz o que fiz. Faço o que estou fazendo. Não me escondo de mim. Minha oração mudou. Já não peço que nada aconteça. Peço força para carregar o que já aconteceu. Peço também que quando chegar a hora, e ela sempre chega, Ross, que eu escolha a dor certa, não a conveniente. A dor certa é a que preserva o melhor de quem se é, ainda que custe o afeto de alguém que se ama. Hoje, antes do amanhecer, voltei à sala pequena do lampião. Estava vazia. Sentei na mesma cadeira, toquei a mesa no mesmo ponto onde meu dedo desenhou, dias atrás, um círculo distraído. Mark entrou alguns minutos depois. Não precisou me perguntar nada. Eu estou aqui, disse, e a frase, naquele lugar, significava uma soma de coisas: o erro, a escolha, o abraço, a vigilância. Ele se aproximou sem pressa e encostou a testa na minha, um gesto simples que não exige tradução. Ficamos assim até que o relógio, no corredor, nos convocou de volta à fronteira, a enfermaria, o mapa, as ordens, os nomes. Quando a primeira maca do dia entrou, eu estava no meu posto. O retângulo de luz no chão, fiel ao seu horário, parecia menor, como em todos os dias nublados. Repeti para mim a frase que me mantém: as coisas pequenas salvam. O toque no ombro, o curativo bem feito, a água morna, a caneta que não falha. E por baixo, o som inexorável da casa que trabalha, a madeira ajustando o corpo, aceitando, com protesto e sabedoria, a nova estação. Eu, dentro dela, aceito o que fiz sem romance e sem desculpa. Caminho sobre o chão que escolhi, cuidando dos outros para continuar me merecendo, pelo menos aqui, onde o amor, ainda que torto, me obriga a ser precisa. A derrota não chegou com um estrondo só, foi entrando pelas frestas, primeiro como rumores, depois como ausências, até que os corredores começaram a cheirar a metal frio e lençol trocado antes da hora. O dia amanheceu com um cinza que não prometia nada. Na enfermaria, alinhei as bandejas, contei gases, revisei as etiquetas como quem tenta, com pequenas ordens, conter o desabamento do mundo.
O retângulo de luz no chão parecia menor, e não era só por causa das nuvens. Era como se o sol tivesse escolhido, por pudor, não entrar inteiro onde a esperança já não cabia. Os primeiros feridos chegaram sem alarde, como chegam os que gastaram toda a força no campo e só trouxeram de volta o corpo. Havia lama nas botas, havia poeira nas pálpebras, havia silêncio nas bocas. O rádio, que sempre chia notícias tortas, engasgava em frases pela metade. Recuo, flanco, cerco, perdas. O som da palavra perdas encheu meus ouvidos como água. E, por baixo de tudo, um pensamento martelando sem cortesia. Onde está Mark? Trabalhei como se meus dedos fossem de outra pessoa. Conferi pulsos, prendi ataduras, contei respirações. Repassei instruções com uma voz que parecia vir de longe, atravessando um corredor comprido. O tempo, nesse estado, vira um tecido elástico, se estica demais e depois estala. Foi depois de um desses estalos que ouvi o barulho inconfundível do jipe encostando. Ninguém correu. Quando a derrota entra, o corpo aprende a economizar gesto. Fui até a porta com as mãos frias e o coração em pé. Trouxeram-no numa maca de lona, a pele mais pálida do que eu já tinha visto nele, e uma mancha escura crescendo na altura do abdômen como uma noite particular. O rosto de Mark estava limpo de expressões grandes. O que havia ali era um cansaço sem sobras, o tipo que não pede desculpa para existir. O olhar encontrou o meu por um segundo, e nesse segundo houve reconhecimento e um pedido mudo que só entendi depois. Sala 1. Eu disse, abrindo caminho. Os homens obedeceram sem levantar os olhos. Fechei a porta e, por alguns instantes, o mundo foi só o contorno do corpo dele sobre aquela maca. O ferimento era profundo, alto demais para permitir manobra larga, baixo o suficiente para ameaçar tudo. O sangue saía com uma pressa que eu nunca perdoo. Fica comigo. Falei não como quem suplica, mas como quem dá ordem a um amigo. Estou aqui. Ele assentiu, quase imperceptível. As mãos dele estavam frias. A chama dentro de mim subiu e desceu de uma vez. Chamei a equipe, pedi as compressas, abri o que precisava abrir. O cheiro de ferro tomou a sala com a pressa dos que não esperam convites. Posicionei as lâmpadas, aproximei a bandeja, anunciei cada gesto como sempre faço. Não para ele, para mim. Vai arder. Vai pressionar. Vai aliviar. O corpo dele respondeu com a dignidade de quem sempre suportou. A pressão inicial conteve um pouco o alagamento. Houve segundos de esperança, e neles cheguei a ver o lampião da nossa sala pequena, a caneca morna, o toque na testa que não precisava de tradução. A esperança, no entanto, não tolera distração. Voltei para o corte. Não havia como não tentar. Entrei com a agulha como quem mergulha num rio, procurando correnteza útil. O sangue insistia em escapar, teimoso. Pedi mais compressas. Uma enfermeira enxugou o suor da minha têmpora com a gentileza que salva. Louise, alguém disse, e era só meu nome, mas parecia uma prece. Mais alto. Pedi, apontando onde pressionar. O pulso dele oscilou como um pássaro que debate a asa e depois aquieta. Fica, repeti, e já não sabia se era para ele, para mim ou para a vida. Mark, chamei, aproximando meu rosto do dele. Olha para mim. Os olhos obedeceram por um instante. Os lábios buscaram uma palavra que não veio. Segurei sua mão com a mesma exatidão com que seguro uma pinça. Firme o suficiente para sustentar, delicado o bastante para não ferir. O mundo estreitou ao ponto do ferimento e à largura do nosso olhar. Eu podia ouvir meu próprio coração como se viesse de fora. Pedi ao tempo que se quebrasse em pedaços menores. Ele me deu alguns, mas cobrou caro. A cena, depois, virou uma sequência conhecida de quem já viu a vida desistir na frente. A cor no rosto recua, a pele ganha o brilho errado, o ar que entra parece mais raso mesmo quando é profundo. Fiz o que havia para fazer, abri espaço onde dava, fechei o que era possível, coloquei o corpo na melhor posição para não sofrer mais do que já estava sofrendo. Em algum ponto entre o último ponto que tentei dar e a última compressa que apertei, entendi o pedido mudo do primeiro olhar. Que eu estivesse ali para ver, para segurar, para nomear o fim com a dignidade que ele sempre deu aos começos. Estou aqui, repeti, e, dessa vez, foi uma declaração inteira. Não disse promessas, não disse vai ficar tudo bem, mas a sala não aceitava mentira. Disse o nome dele, devagar, como se o nome, sozinho, pudesse ser caminho. O pulso, debaixo dos meus dedos, foi ficando leve, leve, até virar só lembrança do que é bater. A respiração desenhou uma linha mais longa, e então, não desenhou mais nada. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi maciço. Pousei a testa no dorso da mão dele e fiquei.
Alguém tocou meu ombro com a delicadeza que se usa para acordar uma criança de um pesadelo. Eu ergui o rosto devagar, conferi pela última vez os sinais, dei as ordens necessárias. Registrar, cobrir, avisar. Fiz tudo com uma precisão que me envergonha e me orgulha ao mesmo tempo. A profissão é uma armadura limpa. Dentro dela eu era só carne. Os passos no corredor esperavam meus passos. Abri a porta e trouxe comigo a notícia que ninguém queria receber. Não precisei dizer a palavra morte. Falei do que ainda cabia. Ritos, informações, tarefas. A base entende tarefas mesmo quando não entende a dor. O rádio por fim calou. Do lado de fora, a tarde parecia ter parado no mesmo minuto há horas. Eu voltei para a sala. Lavei as mãos até que a pele ardesse. Sentei na cadeira de metal onde tantas vezes contei respirações, e não contei nenhuma. Não chorei de imediato. A revolta veio antes. Um animal escuro batendo contra as grades de tudo que eu tinha organizado dentro de mim. Ele se feriu longe, sob um céu que não me devia nada, e chegou até mim com a vida pendurada por um fio que minhas mãos, tão úteis para tanto, não conseguiram segurar. Pensei na transferência de James, no turbilhão que me trouxe até ali, nos encontros breves que nos deram descanso, no erro que escolhi como quem escolhe um copo d'água no deserto. Pensei, sobretudo, no custo. Havia contas que nem eu, acostumada a inventariar, conseguiria fechar. Quando as lágrimas vieram, foram silenciosas. Não havia lugar para desabar no meio do turno. Eu chorava como quem deixa uma água constante escorrer para não inundar a casa. Depois de um tempo que não sei medir, levantei. Fui até o corpo coberto. Toquei a borda do lençol como se alisasse um cabelo. E sussurrei um obrigada que não cabia inteiro na boca. A gratidão naquele momento era por ele ter me encontrado como quem encontra um banco no meio da estrada. E era por eu ter sido esse banco pelo tempo que nos foi dado. A burocracia tem sua própria crueldade. Assinei papéis, preenchi linhas, confirmei horários. Cada letra que eu desenhava com a caneta parecia um prego. No fim, dobrei o punho do avental e me permiti um gesto que não sei se a profissão autoriza. Apontei, com a ponta dos dedos, onde ele costumava guardar o cartão das instruções, no bolso do peito. Leve, pensei, como quem dá um objeto a um viajante. Não havia objeto nenhum. Havia só uma vontade inútil. Ao cair da noite, a base possuía o silêncio das casas vazias. As vozes baixas ocupavam os cantos, as mãos encontravam paredes com mais frequência, os olhos evitavam se fixar. Fui até a sala do lampião, agora com a chama instável. Sentei na cadeira, encostei as mãos na mesa e senti o peso exato do que perdeu o nome, nós. Minha culpa e minha dor se olharam de frente. Nenhuma vencera. As duas se sentaram. Fiz café imaginário e servi para ambas. Ficamos ali as três, olhando o vapor que não existia. Escrevi para James com a lentidão dos que carregam um recipiente cheio até a borda. Usei nosso código. O jardim não está silencioso. Acrescentei, há noites em que o vento passa por dentro das paredes. Não falei de Mark. Falei de derrota, de perdas, da necessidade de apertar os parafusos dos pequenos rituais. Pedi que ele me escrevesse logo, que me desse a notícia de sol sobre botas, mesmo que pequena. Quando lacrei o envelope, entendi que minha vida tinha um antes, e um depois de uma maca na sala 1. Na madrugada, voltei ao corredor e comecei a fazer o que sei fazer quando tudo desaba. Varrer. Varri cantos que ninguém vê, alinhei cadeiras que ninguém usa, vesti a noite de ordem para que a dor não a despisse inteira. Uma enfermeira encostou o ombro no meu por um segundo, e disse meu nome como quem deita uma manta sobre alguém que treme. Louise. Foi suficiente. Respirei. Ao amanhecer, a luz voltou a desenhar o retângulo no chão. O sol, ignorante e fiel, cumpriu sua parte. Eu me posicionei ali como sempre. O mundo, estranhamente, parecia feito de ângulos mais retos. Às vezes a tragédia tem essa má educação, organiza. Eu não aceitei isso como consolo, aceitei como dado. As coisas pequenas salvam, disse em voz baixa, e comecei o dia como se não fosse o primeiro de uma vida nova que eu jamais quis. Se há algum aprendizado que esse fim me deu, talvez seja o de que a morte, quando passa por dentro da gente, rearruma os móveis sem pedir licença. O que sinto por Mark não se apagou com sua partida. Transformou-se em madeira antiga dentro da casa que sou. Range quando mudo de posição, aquece quando encosta no sol, estala à noite. O amor, mesmo breve e errado, sabe deixar marcas honestas. Hoje, quando um soldado me pediu que eu segurasse a mão dele antes de dormir, segurei com a firmeza que aprendi ao perder. Disse o nome dele devagar, contei até 30, acompanhei a respiração. E prometi a mim mesma que enquanto o coração aguentar, vou continuar aqui,
nesse retângulo de luz, costurando o que puder, nomeando o que dói, guardando nos bolsos as cartas que mantém de pé quem está longe. A derrota ficou, a perda ficou, a culpa ficou, eu também. E às vezes permanecer é tudo que a vida nos pede e no mesmo gesto, tudo que ela nos dá. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar um gostei e de se inscrever no canal. E também comente o que achou.